Uma semana maravilhosa que a gente começou ontem. O nosso primeiro dia da semana ontem foi carregado de revelação, de muita direção do Espírito, renovo mesmo, de esperança e fé, vendo poços, né, cavados pelos nossos pais sendo limpos. Depois vocês vão ter esse material aí, muita imagem assim, forte, coletada aí pelo Murilo, né? E um tempo maravilhoso. Então nossa semana foi uma semana começada assim, com muita revelação. E hoje nós estamos aqui a meio caminho de Genebra, também para reencontrar aquilo que é a história dos nossos pais, limpar poços cavados pelos nossos pais. E nesse contexto a gente vai falar um pouquinho sobre o Robert Calley, que é alguém que nos inspira muito e que faz uma conexão sobrenatural na nossa vida, porque o Robert Calley era um escocês, médico, e que teve um forte chamado para missões, entendendo que ele deveria usar os seus conhecimentos de medicina para a transformação da comunidade. A mulher dele sofria de uma doença, uma dificuldade de saúde, e ele, como médico, queria encontrar um lugar onde ele, podendo tratar da esposa, fizesse missões e, fazendo missões, pudesse tratar da sua esposa. A ideia original eram Ilhas Canárias. E por quê? Porque lá ele encontrava um clima favorável e uma população vivendo abismos sociais relevantes que ele poderia vencer através da prática da medicina. O Calley tinha um desafio, ele não tinha formação teológica. Apesar da sua qualificação como médico, seu engajamento como cristão, ele encontrou esse abrigo, essa credencial na igreja britânica, na igreja inglesa. Então a igreja inglesa, um pouco mais aberta a isso, acolheu o Calley como missionário e, apesar de ele não ter formação acadêmica, teológica, ele poderia ser enviado como missionário. Então, isso, como a gente está compartilhando, acabou que o que parecia ser um problema acabou sendo uma credencial a mais, porque agora o Calley vinha como alguém enviado pela igreja, um escocês enviado pela igreja inglesa. Só que no seu caminho para as Canárias, ele encontrou a Ilha da Madeira e percebeu que na Ilha da Madeira, costa portuguesa e não africana, língua portuguesa e não espanhola, porque as Canárias faziam parte do domínio espanhol. Ele encontrou na Ilha da Madeira uma condição ainda mais carente, onde o trabalho dele seria ainda mais relevante e com uma proximidade maior, porque ele estaria na costa portuguesa. Então, tá vendo? Não foi um desvio de trajetória, foi um redirecionamento de Deus. No caminho para alguma coisa, como Paulo, no caminho para Roma, foi encontrar o rei Agripa. Então nós temos que ter esse coração aberto para ser redirecionado por Deus. E ele ficou na Madeira. E lá, ele trabalhando na área da saúde e da educação, ele usava a Bíblia para alfabetizar, porque ele encontrou gente muito, em condição muito precária na área da educação e também da saúde. E aí ele fazia a alfabetização usando a Bíblia e atendia o povo usando a saúde. Com isso, ele causou um avivamento na Ilha da Madeira, um avivamento que chamou a atenção da Igreja Católica Romana Portuguesa, que não queria uma ilha tão próxima do continente numa tomada, né, protestante. Então o Calley começou a enfrentar perseguição séria. E como ele percebeu que a coisa ia desaguar numa perseguição assim, sem precedente na Ilha da Madeira, ele primeiro enviou a mulher dele de volta para o Reino Unido, porque ela tinha um problema de saúde, e ficou para cuidar do povo dele até o que chamaram lá de Noite de São Bartolomeu na Madeira, que foi uma noite que aconteceu na Europa, onde os católicos romanos perseguiram os protestantes assim de forma violenta, estupro, destruição dos comércios, enfim. Houve uma noite de São Bartolomeu, depois você pode ler mais sobre isso, também na Madeira. O Calley teve que fugir da Madeira, disfarçar de mulher. Eles fantasiaram ele de mulher
embarcar ele num navio para ele poder voltar para o Reino Unido e reencontrar a esposa dele. Essa perseguição da Madeira causou uma diáspora. Muitos cristãos da Madeira que conseguiram fugir, que eram formadores de opinião, líderes da igreja então protestante, alguns acharam abrigo nos Estados Unidos e outros encontraram abrigo na colônia brasileira. E foi esse êxodo dos discípulos de Calley para o Brasil que levou o Calley a visitar seus antigos membros da sua igreja, que então não tinha denominação. O Calley não fundou uma denominação na Madeira, mas esses discípulos que foram para a América foram visitados por ele. Essa já é uma história que já está lá na frente. A esposa dele, ele já estava casado com a Sarah Calley, porque a esposa dele faleceu. Ele foi à América e também foi ao Brasil. E encontrou no Brasil uma condição assim, muito precária, que moveu o coração dele, com a ajuda dos irmãos da Madeira, do Reino Unido, Escócia e Inglaterra, irmãos madeirenses na América, cooperaram com o Calley para ele mudar para o Brasil e fundar a primeira igreja protestante reformada de fala portuguesa no Brasil. Já havia presença protestante reformada no Brasil, mas de fala inglesa, de fala holandesa, de fala francesa, que era a presença dos estrangeiros no Brasil, mas não havia igreja de fala portuguesa. Como o Calley falava português, viveu em Portugal, na Madeira, ele planta então essa primeira igreja ali na Baixada Fluminense, né, bem próximo ali da corte, na região de Petrópolis. Você vai encontrar lá o primeiro trabalho e é uma ênfase, como ele fez na Madeira, a ênfase do trabalho do Calley no Brasil era saúde e educação. Então ele vendia livros, os seus discípulos vendiam livros e ele atendia a população na área da saúde. A corte portuguesa não impedia ele de confessar a sua fé, inclusive o imperador português, à época, né, Dom Pedro, ofereceu para ele condições para ele confessar a fé dele e viver a fé dele, ofereceu área para ele ter um local de reunião lá com os seus irmãos protestantes. Então o Calley é esse missionário e através do trabalho dele no Brasil e na América do Sul, eles criaram a Missão América do Sul. Havia um projeto missionário formado pelas denominações protestantes da Europa e da América de alcançar o mundo, completar a evangelização do mundo. Mas esse esforço de evangelização do mundo, principalmente África e Ásia e Oceania, não contemplava a América do Sul, que era subentendido que a América do Sul já tinha sido alcançada pelo Evangelho por conta da presença católica romana. Mas é através do Calley que vai ser criado, então, um movimento missionário da América do Sul, visando alcançar o Brasil e os países da América do Sul. Então está aí uma informação, e isso tudo passa aqui pelos portos, né, pelos aeroportos ou pelos portos de Portugal, essa trajetória, né, de missões que acaba chegando ao Brasil. Então fica uma informação, Calley viveu esse drama portuário, né, esse drama dos portos na Europa, especialmente em Portugal, por seu endereço mais próximo aí também do Brasil, da América do Sul. Então fica aí uma reflexão, né, do que a nossa espiritualidade associada à condição de Portugal e também da Europa através do Reino Unido, tá bom? Forte abraço para todos aí, fica na paz.